Que alegria, que privilégio, mas também que responsabilidade, né? Falar a respeito da palavra do nosso Deus. Eu também queria agradecer, né? Agradecer a hospitalidade dos irmãos, agradecer pelo convite, pelo tempo, e dizer que a gente foi muito ministrado nesses dias aqui. A gente aprendeu muito, né? A gente pôde ser abençoado de diversas formas, de diversas maneiras. Foi um tempo muito gostoso. Então, meu muito obrigado, né? Muito obrigado aos irmãos, né? Muito obrigado por nos proporcionar esse tempo tão gostoso, né? Nessas cidades aqui, nessa região. E nós estamos voltando amanhã para Curitiba com o nosso coração cheio de alegria, tá? Muito obrigado mesmo. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de João, tá? Abra comigo aí João no capítulo 12, o Evangelho de João no capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos aí do capítulo 12, seria do versículo 23 ao versículo 28, tá? Nós vamos dar uma olhada aqui. Acho que dá para a gente ler a partir do 20, só para entender um pouquinho melhor qual é o contexto, né, daquilo que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite, tá? Se você já tem sua Bíblia aí, abra ela. Se você não tem, pegue seu celular, pegue seu aplicativo, deixa no modo avião para você não ser tentado, né, a querer ver coisas que você não tem que ver agora aqui, né? Se Deus vai falar com você, não vai ser pelo telefone, né? Vai ser por meio da sua palavra. João capítulo 12, a partir do versículo 20. Todos acharam aí? Estão comigo? Vamos junto? Então vamos ler o texto. Diz assim: entre aqueles que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido. E olha qual era o pedido dos gregos aí, né, dos gentios que estavam nessa festa e queriam se aproximar de Jesus. Eles pediram assim: Senhor, nós queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e os dois juntos foram e disseram a Jesus. Jesus respondeu. Cara, e a resposta de Jesus é muito interessante nesse texto. Ele diz assim: chegou a hora. Né? Se você é um leitor atento dos evangelhos, você vai perceber que geralmente Jesus dizia que a hora ainda não tinha chegado. Você vai ver vários momentos onde Jesus diz que a hora dele, o momento dele ainda não havia chegado. Mas aqui nós vemos algo interessante. Quando esses gregos querem ver a Jesus, a resposta de Jesus é: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E olha o que diz o 24: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só, mas se ele morrer, ele dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, ele a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o seu nome. Olha só que texto violento, eu gosto de dizer, né? Que coisa mais fantástica nós temos nessa pequena porção das Escrituras. Algo que me chama muito a atenção é que, de repente, de uma hora para outra, quando esses gregos, quando esses gentios, quando essas pessoas que não eram judeus se aproximam de Jesus e se aproximam dos discípulos e pedem para ver Jesus, a resposta de Jesus é surpreendente. Ele começa a dizer que chegou o momento em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E eu não sei você, mas todos nós ansiamos pela nossa hora.
E não estou falando da morte, tá? Estou falando de um momento onde, cara, algo aconteça na nossa vida, algo diferente, algo que realmente seja significativo. Nós esperamos um momento onde literalmente os céus se abram e algo se torne realidade, se materialize em nossas vidas. Nós esperamos pela nossa hora, nós esperamos por esse momento preciso, por esse momento precioso, aonde nós, depois de encararmos a realidade dos processos de Deus, nós vamos entrar naquilo que é específico para cada um de nós. Eu não sei no que você acredita, mas eu olho para a Escritura e eu consigo ver um Deus que tem um plano e um propósito específico para cada um de nós. Nós vemos um Deus que nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Nós vemos um Deus que escreveu cada um dos nossos dias em seu livro. É o que diz o Salmo 139. O Senhor escreveu, e Ele foi tão específico, que o livro não fala a respeito dos séculos, não fala a respeito das décadas, não fala a respeito dos anos, dos meses, das semanas, mas fala a respeito de cada dia que Deus, o nosso Pai, escreveu ao nosso respeito. Isso é o que a Bíblia nos ensina, e eu e você devemos perseguir isso, devemos anelar isso, devemos estar dispostos a deixar a vida que nós queremos ter, para experimentar a vida que Deus tem preparado para nós. Você viu no fim do texto, que todo aquele que se esforça para alcançar a vida que ele anela e deseja, no final das contas a consequência é que ele acaba perdendo a verdadeira vida. Mas aquele que está disposto, em seu coração ele está decidido a abandonar, a deixar tudo aquilo que é preciso para alcançar aquilo que Deus tem preparado para ele, essa pessoa é aquela que verdadeiramente está desfrutando da vida que Deus tem preparado para ela. Então, olhando para esse texto, eu e você devemos nos identificar com ele. Todos aqueles que conhecem ao Senhor e que entendem que o nosso Deus é um Deus de propósito, eles vão passar pelos processos, eles vão viver a sua vida nos princípios certos, e eles vão anelar o dia em que eles vão entrar, ingressar nos propósitos específicos de Deus. Nesse momento, exatamente quando nós estamos lendo esse texto, essa hora ela havia chegado para Jesus. Jesus, ele seria glorificado. E agora a minha pergunta para você nessa noite é: como é que nós encaramos o fato, né? Como é que nós interpretamos isso? Uma pessoa será glorificado. Como nós encaramos o fato de que alguém será glorificado? Na concepção humana, na nossa mente humana, muitas vezes limitada, nós começamos a pensar que chegou o momento desse homem ser exaltado na terra, né? Chegou o momento de que essa pessoa, ela vai sair do anonimato, ela vai entrar em evidência, ela vai alcançar grandes coisas, ela vai receber uma grande bênção, ela vai ser reconhecida por muitos, ela vai ter muito dinheiro, muitos bens, muitos carros, muitas propriedades, e por aí vai. Na nossa mente, geralmente nós vinculamos a bênção de Deus, a algo que nós podemos ver, enxergar, e principalmente relacionado a isso aqui. Talvez eu seja de Curitiba e aqui é diferente, a gente vincula a bênção de Deus a cada uma dessas realidades. E para nós, na nossa mente, na nossa ideia, existem muitas formas de um homem ser glorificado por Deus, mas nenhuma dessas que eu citei para vocês vai se encaixar naquilo que o texto está dizendo, vai se encaixar nas palavras que saem da boca de Jesus. Jesus, sabendo que chegou a hora de ser glorificado pelo Pai, ele começa no próximo versículo a mencionar o fato de que se o grão de trigo caído em terra não morrer, ele ficaria só. Mas se aquele grão de trigo caindo na terra morresse, ele produziria muito fruto. O que seria experimentado por Jesus nesse momento tão preciso
nesse momento tão decisivo, não seria a glória da evidência, a glória de um grande ministério, a glória de uma grande bênção, mas uma coisa bem básica, bem simples. Jesus, ele experimentaria de forma bem prática o nível máximo da entrega. Jesus, ele estava prestes a se entregar na cruz, e ele estava ligando o fato da sua entrega na cruz à realidade da glorificação. Quando ele diz que chegou a hora de o Filho ser glorificado, ele está falando a respeito da sua morte sacrificial por cada um dos nossos pecados. Ele está falando a respeito daquele dia glorioso em que Ele entrega a sua vida, em que Ele dá o seu corpo, em que Ele derrama o seu sangue, em que Ele entrega o seu espírito, para que eu, para que você, para que cada um de nós aqui pudéssemos ter um acesso exclusivo ao nosso Pai Celestial. Jesus, Ele está vinculando a realidade da glorificação a sua entrega. A palavra glorificar, irmãos, nesse texto ela tem um significado muito interessante. Ela significa tornar a dignidade e o valor de alguém ou de algo manifesto ou conhecido. Em outras palavras, Jesus está dizendo que chegou a hora onde o Pai vai manifestar a dignidade, vai manifestar o valor que o Filho do Homem tem. Biblicamente falando, quando Deus glorifica alguém, Deus torna a dignidade, o valor dessa pessoa manifesto, conhecido. E é aqui que nós, por exemplo, começamos a perceber a importância de uma vida secreta. Porque se nós não temos uma vida secreta, se nós não temos uma relação com Deus, se nós não estamos dispostos a obedecer a Deus, não existirá nada então que o Senhor possa manifestar. Porque Deus, Ele não gosta de exibir vidas sem sentido, sem significado ou vazia. Mas como assim? Mano, se lembra de Jó? Se lembra do livro de Jó? Um livro que está por aí perdido, né? Perto dos livros de Salmos ali. Vai dar uma olhada no começo do livro de Jó, quando você tiver um tempo. E você vai se impressionar com a fala de Deus. A Escritura diz que Satanás, o próprio diabo, se apresenta na presença de Deus. E Deus olha para ele e fala: você viu meu servo Jó? Olha que coisa maravilhosa. Deus glorificando a Jó, tornando manifesta a sua dignidade, tornando manifesto o seu valor, reconhecendo a sua honestidade, a sua integridade, a sua obediência, valorizando um homem que estava disposto a viver profundamente nos caminhos do Senhor. Mas o interessante é que o que se segue no livro de Jó é algo que nenhum de nós aqui queremos, não é verdade? Ou você quer chegar ao ponto em que você vai se coçar com o caco de telha? Eu não quero. Mas às vezes eu sei que essas situações, essas realidades, essas dificuldades, elas são necessárias para que nós possamos aprender coisas que Deus quer nos ensinar. Essa hora em que Jesus está dizendo que Ele vai ser glorificado, era a hora onde toda a dignidade, todo o valor do nosso Senhor Jesus Cristo se manifestaria entre os homens. E nós podemos ver em toda a Escritura que a dignidade, o valor de Jesus está baseado em sua própria entrega. Nos céus, em Apocalipse 4 e 5, nós vemos que há uma canção, e a canção é que o Cordeiro é digno. É digno do quê? É digno de receber honra, glória, poder. Por quê? Porque o Cordeiro é digno? Porque com o seu sangue, com sua morte, com sua entrega,
Ele comprou homens de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações. E é por isso que nós estamos aqui falando a respeito disso, porque o Senhor Jesus com seu sangue comprou as nações, comprou as pessoas que estão nessas nações, e nós precisamos ir até esse lugar e falar da dignidade do Cordeiro, e falar que existe alguém que os ama, que pagou um alto preço, um preço de sangue, para que eles não vivessem mais no pecado, longe, distantes, alienados de Deus, mas que pudessem pertencer à sua família e ser chamados filhos de Deus. O céu canta que o Cordeiro é digno, porque Ele compra homens e mulheres com o seu sangue. É muito legal, quando nós olhamos para João Batista. João Batista vem preparando o caminho, ele vem preparando o caminho para a chegada do rei. Ele vem batizando em um batismo de arrependimento, preparando o caminho para que Jesus pudesse se manifestar. E quando ele vê Jesus, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele vê Jesus, ele diz que ele não é digno. Ele não é digno nem de desatar as correias das sandálias de Jesus. Olha só a revelação que João Batista teve a respeito de Jesus. Quando ele diz que ele não é digno de desatar as sandálias, ele está abertamente declarando toda a perfeição que há em Cristo Jesus, que o torna digno de tomar o nosso lugar, de se entregar como uma oferta por nós naquela cruz. Ao reconhecer a dignidade de Jesus, João consegue perceber que ele não é digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. A dignidade de Jesus, aquilo que Deus o Pai revela no momento em que ele está sendo morto, no momento em que ele está sendo castigado, no momento em que ele está sendo golpeado, é algo que abala os céus, porque é isso que faz toda a diferença. Hoje nós temos um mediador, alguém que não há ninguém que possa ser semelhante no céu, na terra ou embaixo da terra. A morte, o sacrifício, a entrega de Jesus fez com que ele se tornasse digno. E o caminho utilizado para a revelação dessa dignidade foi a sua entrega na cruz. O próximo versículo diz que se o grão de trigo, versículo 24, caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Jesus, usando essa imagem ou esse exemplo, ele está dizendo para nós que sabia muito bem qual era o poder da sua entrega, que ele sabia muito bem o que essa entrega realizaria. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, e eu já quero ir também fazendo algumas aplicações à nossa própria vida, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós começamos a perceber que existem níveis diferentes de entrega. Existem níveis diferentes de entrega. Jesus, a Escritura diz que ele já tinha se esvaziado, né? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, vai dizer que Cristo já tinha se esvaziado, que Cristo já tinha abandonado a sua glória, que Cristo já tinha deixado o seu esplendor, que Cristo já tinha abandonado várias coisas que ele tinha na eternidade ao lado do Pai, mas que, como se ainda isso não fosse suficiente, algo mais precisava ser feito. Caindo na terra, esse grão de trigo, que já havia renunciado, abandonado, entregado muitas coisas, precisava ainda morrer, para gerar muito fruto. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o avanço do reino dos céus, que é o que nós queremos, amém? Você quer ver o avanço do reino de Deus na cidade de Cambé? Você quer ver o evangelho do reino sendo pregado nessa cidade? Nas cidades adjacentes? Você quer ver algo diferente nesses dias? Então eu e você precisamos entender isso, que o avanço do reino, que o progresso do evangelho, ele só foi possível por causa da entrega de Jesus.
Se não há entrega, não existe avanço. Foi se entregando de uma forma sacrificial que Jesus pôde produzir muito fruto. E qual é o nosso problema hoje? Não do pessoal em Cambé, mas do pessoal lá na Tailândia, em outros países, na Costa Rica. Qual é o problema? O problema é que nós olhamos para esses textos e olhamos apenas para aquilo que diz muitos frutos. Olhamos para esse texto e olhamos glorificado. E existe toda uma dinâmica diferente. Por quê? Porque muitos querem frutificar, mas poucos querem sacrificar. Muitos querem os benefícios que os frutos podem oferecer, mas poucos querem viver essa vida de entrega para realmente obter os frutos que o reino dos céus propõe para cada um de nós. O Evangelho ele só chegou até nós porque alguém esteve disposto a se entregar. E ele só chegará à próxima geração se alguém nesse lugar se levantar e estiver disposto a se entregar. Nós sempre caminhamos em uma tensão, sempre estamos a uma geração do cumprimento da grande comissão, ou uma geração da total desgraça da nossa missão. E nós temos que entender a tensão que isso traz. Eu entendo a soberania, o poder que Deus, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, mas nós temos que pensar nisso. Pensar que se nós não fazemos a nossa parte aqui e agora, e não estivermos dispostos a viver um estilo de vida diferente, como orou o William aqui, a próxima geração vai ficar sem o Evangelho, e isso está acontecendo e nós não estamos vendo. Os nossos bisavós eram mais crentes do que nós, os nossos avós eram mais crentes do que nós, os nossos filhos vão ser menos crentes do que nós, e talvez os nossos netos nem crentes sejam. Nós temos que entender que vivemos em uma guerra, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos nos posicionar como soldados, como valentes. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Paulo fala a Timóteo que aquilo que você ouviu de mim, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para compartilhar a outros. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Precisamos. Se eu e você não estivermos dispostos a nos levantar e a compartilhar o Evangelho parou em você. O Evangelho parou em mim. E o desejo de Deus não é que o Evangelho pare em mim, não é que o Evangelho pare em você, mas que nós como igreja, como corpo, como filhos de Deus, possamos levar a realidade do Evangelho adiante. Eu e você, nós somos esse grão de trigo. Eu e você, nós somos essa semente plantada na terra. E a única maneira de frutificar é morrendo. A única maneira de alcançar o que nós queremos alcançar nessa cidade, a única maneira de ver uma transformação, um avivamento, a presença de Deus sendo manifesta nesse lugar, é por meio da entrega. Eu sei que você já fez inúmeras, diversas, várias entregas, renúncias, mas tenha a consciência de que o Senhor está demandando nesse tempo algo a mais. Tenha a consciência de que nesse tempo Ele está pedindo. Ele sabe que você está na terra, Ele sabe que você faz coisas preciosas para Ele, mas se você quer entrar numa dimensão, numa realidade diferente, uma perspectiva diferente, aonde há abundância de fruto, é necessário se entregar, é necessário morrer, é necessário renunciar. Meu irmão, por favor, com temor e tremor do Senhor, eu digo isso para vocês, como alguém que ama a igreja, como alguém que sempre, desde a conversão, viveu dentro da igreja. Irmãos, por onde eu passei, eu posso dizer para você que pelo menos do México até a Argentina eu já dei uma andada.
nós estamos vendo crentes que são cada dia menos crentes. Irmãos que estão negociando a verdade, irmãos que estão trocando a sua primogenitura, como fez Esaú, por um prato de lentilhas. Duas coisas fez o meu povo, denuncia o profeta Jeremias a respeito de Israel: eles me deixaram um manancial de águas vivas, e eles começaram a cavar cisternas rotas, que não podem sustentar ou conter essa água. Meus irmãos, eu li as palavras do profeta Isaías, e ele me diz que o boi, que o cachorro, que o periquito, o papagaio conhece quem é o seu dono, mas o meu povo, muitas vezes ele não quer me ouvir, não quer me atender, não quer me reconhecer. E um dos maiores inimigos do que Deus quer fazer nesses dias é essa consciência religiosa que nós estamos gerando nas pessoas. Irmãos, o ápice da vida cristã não é o culto de domingo. É a partir daqui que as coisas começam. Não é aqui que elas terminam. Entende a diferença? É a partir daqui que as coisas começam, porque aqui nós estamos sendo treinados, desafiados, comunitariamente, como família, como irmãos, como igreja, nós estamos adorando ao Pai, sendo empoderados pelo Espírito, para que lá fora nós possamos o nosso chamado, para que lá fora nós possamos ser sal e luz, para que lá fora nós possamos trazer o sabor do reino dos céus para a vida das pessoas. É isso, é simples assim. Nós somos esse grão de trigo. E assim como Jesus, se nós queremos ver os frutos do nosso penoso trabalho, nós temos que estar dispostos a nos entregar, nós temos que estar dispostos a morrer. No lugar onde nós estamos, na terra onde nós estamos, na cidade onde nós estamos, nos contextos onde nós estamos, nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer, porque sem essa entrega sacrificial, sem essa morte, nós vamos continuar com poucos frutos, sendo que a promessa de Deus para nós são muitos frutos. Não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi e vos designei para que vocês possam ir e produzir uma merreca, quase nada de frutos. É isso que Jesus disse para os seus discípulos em João no capítulo 15, no versículo 16. Não, Ele diz: eu escolhi vocês, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, eu chamei vocês, e eu chamei para que vocês possam entender isso, para que vocês possam ir e possam produzir muitos frutos. Eu não vejo a hora de ver esses muitos frutos na vida da igreja, na igreja da cidade, na igreja do nosso estado, na igreja da nossa nação. Eu vejo alguns frutos, eu não posso negar. Eu vejo coisas acontecendo, mas eu vejo que essas coisas ainda não estão no nível da promessa que Deus fez para nós. Eu vejo que essas coisas ainda não complementam, não completam, não enchem aquilo que Deus disse para nós. Nós temos uma promessa violenta que Jesus nos deu em João no capítulo 14, e a promessa é: nós faríamos obras maiores do que as de Jesus. Eu quero isso. Eu anelo, eu desejo, eu quero ver isso. Eu digo: Senhor, eu não quero viver uma vida vazia, onde a minha religião mais me atrapalha que me ajuda. Eu quero viver uma vida onde eu possa ver a abundância de frutos que o Senhor prometeu. Mas para que eu possa ver essa abundância de frutos, Jesus está dizendo qual é o caminho. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só.
Mas se ele estiver disposto a andar 1 milha a mais, a dar um passo a mais, a morrer, a se entregar, ele produzirá muitos frutos. E a entrega, quando nós falamos de entrega, a entrega é algo fundamental para o Evangelho. E nós temos que reconhecer a importância das implicações dessa entrega. Para salvar o pecador, o que Jesus fez? Ele se entregou. Se eu e você queremos ver os pecadores salvos, o que nós podemos fazer? O que devemos fazer? Chegou agora o nosso momento de se entregar. O Evangelho é vida por vida. Jesus entregou a vida dele por você, para que você entregue a sua vida para Ele. Esse é o Evangelho. Se para ter uma igreja gloriosa Jesus entregou, se nós queremos ter uma igreja gloriosa, o que nós precisamos fazer? Nos entregar. Eu gosto, cara, quando, eu agora não sou o pastor titular do Rogate, o DH é o pastor, mas eu faço parte da equipe pastoral, mas em toda a minha vida eu sempre fui o pastor. E eu gostava quando as pessoas vinham com as sugestões, porque eu sempre tinha uma resposta pronta para elas. Eu dizia: irmão, se Deus está te mostrando isso dentro da igreja, é porque também Ele está te dando a capacidade para resolver esse problema. Porque a igreja não é um McDonald's. Vocês estão vendo alguma caixa de sugestão aqui? Você chega lá no McDonald's, você chega no Burger King, tem a caixa de sugestões, tem a pesquisa, como foi o nosso atendimento. Na igreja não tem essas coisas. Porque nós somos uma família, e quando em uma família eu percebo que algo não está bem, está desajustado, é porque o Senhor me está mostrando e me está dando a condição para arrumar aquilo, para corrigir aquilo. Quantas pessoas reclamam da igreja, mas não estão dispostas a fazer o que Jesus fez para ter uma igreja gloriosa? Não é assim, irmão? Você vai estar lá em Curitiba, não sei, né, William? Desculpe o meu jeito, mas eu sou assim. Já tentei pedir para o Senhor uma mensagem de vitória, me dá uma mensagem de vitória, uma só, Senhor. Onde eu vou chegar lá e dizer que eu estou vendo uma chave, Deus assinando contrato, uma caneta, me dá essas coisas, Senhor, e nunca me deu, eu sempre me frustrei. Então eu parei de lutar contra isso, falei: Deus, se o Senhor só me faz ver essa parte, então que eu seja esse incômodo, que eu seja. Se o Senhor me chamou para fazer isso, eu vou fazer e ser fiel àquilo que o Senhor me chamou. Mas uma coisa está conectada à outra. E às vezes eu olho para os evangélicos lá em Curitiba e eu percebo que não faz sentido. Eles pedem uma coisa que eles não estão dispostos nem a receber. Porque para salvar o pecador, Jesus se entregou. Para ter uma igreja gloriosa, Jesus se entregou. Para estabelecer o reino dos céus, Jesus se entregou. E nós queremos cada uma dessas coisas, mas queremos isso sem nos entregar. A conta não bate, não fecha. Não fecha. Não encaixa, não tem jeito. Não tem jeito. Nós, irmãos, somos esse grão de trigo, ele precisa morrer, pois de outra forma ele não vai poder frutificar. Jesus, ele nos traz uma dinâmica bem simples. Jesus, ele abre o caminho da entrega. E abrindo esse caminho de entrega, nós devemos entender que ele foi aberto para que agora nós nos entreguemos a ele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, vai dizer algo muito legal. Diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Quando nós começamos a meditar na entrega de Jesus por nós, e naquilo que Cristo fez por nós, quando nós olhamos a Bíblia e ouvimos o conselho, por exemplo, o conselho do autor de Hebreus no capítulo 12, que diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé.
que quando nós estivermos em situações adversas, complicadas, desanimados, nós devemos olhar para Ele, porque é olhando para Ele que nós aprendemos a tirar força da própria fraqueza. É olhando para Ele que nós encontramos motivação para seguir e para continuar. Por quê? Porque olhando para Ele, para a sua obra, para a sua entrega, para a sua morte, para o seu sacrifício, nós chegamos a essa conclusão, que Ele morreu por todos. Para quê? Para que todos agora pudessem morrer para Ele. O versículo 15 diz que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Olha o que é o Evangelho. Jesus morreu por todos. Isso aqui é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas que agora vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é o Evangelho. Nós estamos chegando num tempo onde as pessoas já estão dizendo que elas são evangélicas, mas não praticantes. O que você acha disso? Não indigna você? Agora imagine eu. Como chegamos nesse nível? É porque nós temos nos esquecido que o Evangelho é vida por vida. Nós temos nos esquecido que nós somos um grão de trigo que precisa morrer. Nós temos nos esquecido que aqueles que querem buscar, conseguir alcançar a sua própria vida, no final das contas eles estão perdendo a vida verdadeira. Nós estamos nos esquecendo que Jesus é o padrão de uma vida que eu e você devemos levar, de uma vida que eu e você devemos ter, porque Ele é o caminho, a verdade, Ele é a própria vida. Mas nesses dias nós escolhemos ir por um caminho inverso, um caminho alternativo, aonde nós queremos ter a vida que desejamos, e lutamos por ela, e a anelamos e a desejamos, mais do que a vida que Deus tem preparado para nós. Você já fez essa oração? Você já orou e perguntou: Senhor, a vida que eu vivo, é a vida que o Senhor gostaria que eu vivesse? E eu não estou falando de uma vida no pecado, eu estou falando com crentes. Os sonhos, desejos, ambições, vontades, planos que eu tenho, são os planos que o Senhor tem para mim? Isso é crucial nesses dias, porque talvez você queira ser um missionário, mas Deus quer que você seja um empresário. Ou talvez você quer ser um empresário, mas Deus fala: não, o que eu tenho para você é diferente, você é um missionário. Não existe nada melhor, nada pior, existe apenas para nós agora a vontade de Deus, e nós precisamos entender isso. Não há algo bom, algo ruim, para nós agora há apenas a vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orar de uma forma bem simples. Você lembra do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que continua? Venha teu reino e seja feita a nossa vontade, né? A sua vontade. Agora nós estamos em um momento, em um lugar onde a nossa prioridade já não são mais os nossos ideais, propósitos, mas a própria vontade de Deus. E aí você me pergunta: mas isso é muito complicado? Não é, querido. Vá para a carta de Paulo aos Colossenses e comece a orar a oração apostólica de Paulo aos Colossenses, e você vai ver que Paulo ora por aquela igreja e ele fala que em nome de Jesus, que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, para que eles possam andar com toda sabedoria e entendimento espiritual, frutificando em boa obra.
nós podemos conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus não é um mistério para nós que somos filhos dele. A Escritura diz para nós que o nosso caminho, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, ele vai brilhando, brilhando até se transformar em um dia perfeito. O Senhor no Salmo 32 diz que nós não devemos ser como o cavalo ou como a mula, que são conduzidos com freios e cabrestos. Nós devemos ser aqueles que se assentam aos seus pés e que estão dispostos a receber os seus conselhos. Qual foi a última vez que você sentou numa cadeira e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Porque o meu planejamento é claro para mim. Você pergunta para mim o que eu tenho que fazer, eu sou um cara cheio de projeto aqui, mas eu estou sempre sentado nessa cadeira perguntando: Deus, e aí, quando é que eu vou jogar tudo isso aqui para o alto? Ou devo jogar isso aqui para o alto? Ou não, isso é o que eu preciso fazer? E é tão gostoso, irmãos. Hoje nós estávamos lá em Londrina, e Deus falou por meio de uma irmã, compartilhou algo tão íntimo que estava no meu coração. E é tão gostoso quando o Pai vem e fala conosco e nos dirige e nos instrui. Não é gostoso? Mas isso não é algo aberto, disponível para cada um de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar dispostos a nos sentar e a perguntar para Ele: Senhor, e aí? Porque geralmente nós nos aproximamos para pedir, e a Bíblia diz, nós temos que levar nossas petições, fazer nossas petições conhecidas diante dEle. Nós temos que levar diante dEle as nossas ansiedades, aquilo que está nos preocupando. Mas talvez muitas das coisas que estão nos preocupando, nós não as teríamos se antes de uma decisão, de uma atitude, de dar um passo, nós perguntássemos para o Senhor se realmente aquilo faz parte do seu plano e da sua vontade. Porque o Evangelho é claro, Ele morre por todos. Para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu sei que já estourei o horário de novo, mas me dá mais 10 minutinhos só para terminar. Estou falando de entrega, de renúncia. Mas como é que realmente eu posso então me entregar? Porque talvez depois de uma mensagem dessa você se sinta coagido. Talvez depois de tanta ênfase desse louco gritando, você fala assim: meu Deus! Mas a ideia não é ser forçado, manipulado ou ser coagido a ter determinada atitude, né? Hoje nós ouvimos o testemunho lá diz que o pastor sentiu no coração que o irmão deveria fazer um voto. Mas cara, se o pastor sentiu no coração, quem deveria fazer o voto era ele, né? O que o outro irmão tem a ver com isso? E o voto complicado ainda. Não era um voto assim simples. Agora, como é que eu posso me entregar, realmente me entregar, sem ser forçado, manipulado ou coagido a ter uma atitude que de certa forma não faz parte dos meus planos? A Bíblia é preciosa, irmãos, porque a Bíblia ela traz cada coisa assim que eu, quanto mais vou entrando nela, eu falo: meu Deus, Senhor, o Senhor é fantástico. Porque quando nós falamos de entrega, nós temos que entender uma coisa, que ninguém pode tirar as nossas vidas, mas com espontaneidade, com voluntariedade, nós devemos nos aproximar, nos apresentar ao Senhor e nos doar. Porque se alguém está tirando a sua vida de você, isso não é uma oferta, isso não é uma entrega, isso é roubo. E Deus, Ele não rouba ninguém. Deus não tira nada de ninguém. Pelo contrário, Ele é aquele que nos abençoa, e tudo o que nós temos provém da onde? Da força do nosso braço? Da inteligência, das nossas estratégias? Não, Ele é a nossa fonte,
dele provém as nossas bênçãos. E eu quero falar aqui para vocês, para encerrar, de 2 critérios que nós podemos utilizar na hora de nos entregarmos. O primeiro está em João, no capítulo 10. Jesus, ele diz que é o bom pastor, e como um bom pastor, ele entrega, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E aí chega lá no versículo 17, para não gastar tanto tempo lendo o texto ali, chega lá no versículo 17 de João 10, ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. E o 18 traz um ponto importante: ninguém a tira de mim. Ninguém tira a minha vida de mim, Jesus está dizendo. Pelo contrário, eu de forma espontânea a dou, de forma voluntária a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, e esse mandato eu recebi do meu Pai. Como eu disse para vocês, ninguém pode nos forçar a dar as nossas vidas ou nos manipular a ter essa atitude, mas isso precisa vir do nosso entendimento do que é o Evangelho. Se eu entendo o que o Evangelho é, não existe outra saída para mim senão entregar a minha vida por amor a Cristo. E não é apenas aquela entrega que vai amenizar a minha consciência religiosa, mas uma entrega fiel, genuína, profunda, verdadeira, uma entrega que se manifesta de maneira prática no meu dia a dia, uma entrega que é vista, visível na minha segunda-feira, uma entrega que começa a mexer comigo, com minha família, com o meu trabalho, com os meus amigos, com os meus familiares. Mas todas as vezes que eu te manipulo a fazer algo, essa entrega, ela não vai gerar esse tipo de efeito. E nós não vamos ver os frutos que nós esperamos ver. Todas as vezes que alguém vem e quer tirar de nós a nossa própria vida, nós perdemos a oportunidade de espontaneamente nos entregar. O Novo Testamento ensina para nós que o crivo da entrega, primeiro, é a espontaneidade. É poder se entregar de forma livre, sem restrições, sem reservas, sem segundas intenções. Eu olho para o Cristo que se entregou por mim, que deu a vida dele por mim, e eu digo: Senhor, aqui está a minha vida, eu estou disposto a me entregar para ti. É vida por vida. Você é o meu dono, você é o meu Senhor, eu pertenço a ti, e a partir de hoje, não há nada em mim que não queira obedecer aquilo que o Senhor tem. O primeiro ninguém tira de mim, é a espontaneidade, mas eu voluntariamente a dou. E outro texto bem conhecido que vai falar a respeito de entrega, está lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, texto que a gente usa muito para oferta, que diz o quê? Que Deus ama quem dá com tristeza, decepção, porque foi coagido, manipulado. É isso que o texto diz? Não, o texto diz que Deus ama quem dá com alegria. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos essas duas coisas marcando a realidade da nossa entrega. A alegria e a espontaneidade, elas são as marcas da nossa entrega. Nós precisamos ser uma geração que entende o que é entrega, que entende o que é uma vida sacrificial em prol do Evangelho. Nós não podemos deixar que nada roube de nós esse privilégio, porque viver o que Deus tem para nós, viver nas demandas e na intensidade do Evangelho é um privilégio, irmão. Não é uma coisa chata, ruim, é um privilégio. Não é um fardo, é um privilégio. Para todo, vinde a mim. Se lembra do Mateus 11, 28? Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Essa é a primeira parte, porque para todo vinde a mim, existe um vinde após mim. E no vinde após mim, Jesus olha e diz: se alguém quiser ser meu discípulo, precisa fazer algo bem simples.
Precisa fazer o que dá na telha, do jeito que quer, da forma que quer e como quer. É assim que nós somos discípulos de Jesus? Não, se alguém quiser ser meu discípulo, o que ele fala? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, e me siga. Existem muitas coisas que tiram de nós e que nos impedem de nos ofertarmos, tiram as nossas vidas e nos impedem de nos ofertarmos. Talvez a nossa religiosidade, a nossa falta de vida com Deus, a maneira inapropriada de lidar com o trabalho, com o estudo, com a rotina, a manipulação, a pressão da família e uma série de outras coisas. Mas eu acredito que nos nossos dias existem duas que são bem cruciais. Primeiro, nós não estamos entendendo que há momentos em que o sofrimento, ele pode ser um instrumento nas mãos de Deus. E aí nós passamos por alguma dor, alguma luta, alguma dificuldade, e nós não conseguimos administrar isso. E não conseguimos entender que esses momentos, eles têm a graça de tirar o melhor de nós, de nos aprimorar, de nos aperfeiçoar. Porque Deus fala conosco em nosso dia a dia, mas Ele grita, Ele clama em meio à nossa dor e sofrimento. O Lewis diz que a dor é o megafone de Deus. Só que se nós não estamos abertos, não temos esse discernimento, como é que nós vamos entender essa realidade? Nós somos uma geração tão complicada que para nós já é difícil sofrer pela justiça, imagine agora morrer por ela. Imagine agora se entregar por ela nesse nível. Nós nos esquecemos que o sofrimento cumpre um papel importantíssimo na história da nossa redenção, porque é pelas pisaduras, pelas chagas, pelos sofrimentos de Jesus que nós fomos sarados. E a segunda, que vem atrapalhando a igreja evangélica, vamos falar brasileira, é que geralmente a nossa mensagem está conectada a um futuro promissor, mas esse futuro promissor é fundamentado em ideias humanas. Tinha um pastor que pregava para a igreja dele toda hora, que Deus tinha sempre o melhor para eles. E esse pastor chegava no culto e pregava, porque Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para você, Deus sempre tem o melhor para você, Deus sempre tem o melhor para você. E dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, um dia, ele chegou na igreja, abriu a igreja, arrumou as cadeiras, preparou, deu o horário do culto, não veio ninguém, passou o horário do culto, não chegou ninguém. De repente ele fala, nossa, hoje não veio ninguém no culto, que coisa estranha. Ele fecha a igreja e vai embora. E enquanto ele está caminhando pela rua, ele encontra um irmão. E ele perguntou, irmão, mas o que aconteceu? Por que o pessoal não foi para a igreja? Não, pastor, o senhor não ensinava todos os domingos que Deus sempre tem o melhor para nós? É isso aí. Então, nós achamos uma igreja melhor e um pastor melhor. E aí? Tem mensagens que são um tiro no pé, quando nós olhamos para a realidade do Evangelho. O reino de Deus, Atos, nós lemos Atos e ouvimos a Escritura dizer que por meio de muitas tribulações nós vamos entrar na realidade do reino dos céus. Nós ouvimos o nosso Senhor Jesus dizer que no mundo nós vamos ter aflições. Mas nós ainda em meio às aflições, às dores, às dificuldades, nós temos que cultivar um bom ânimo, olhar para Jesus e ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu, eu vencerei, você vencerá, nós venceremos. Então muitas vezes essa ideia de um bagulho promissor, de um bagulho que sempre vai ser mais e mais e mais e mais, tem atrapalhado. Por quê? Porque se o plano de Deus for, vamos pensar, o Leandro vai lá para esse país, um país debaixo de perseguição, eles prendem ele, matam ele lá, isso é bênção ou maldição? O que é isso, irmãos? É bênção ou maldição? Pode falar.
Na igreja evangélica hoje é maldição. Fez alguma coisa errada que não devia, está em pecado. Agora leia Apocalipse 6 e me diga se isso é bênção ou maldição. Me diga quem permite isso. Me diga quem determinou um número de pessoas que iria entregar a sua vida, literalmente derramar o seu sangue por causa da fé. Agora, como nós muitas vezes estamos um pouco, não temos muito contato com algumas realidades externas. Você olha para mim e acha que eu sou um cara extremo. Olha para mim e diz, não, você é muito louco, maluco, não traz mais esse cara aí não, William. Não traz, deixa ele pregar porque ele vai... Só que será que eu sou extremo? Ou nós, e digo nós, não a igreja de Cambé, porque vocês são fera, amém? Vocês são gente de Deus, mas estão falando dos outros, que nós gostamos de falar da vida dos outros, né? Da nossa não, dos outros. Será que eu tenho uma mensagem extrema? Ou a igreja se tornou um tanto acomodada? Irmãos, eu falo isso com tanto temor no meu coração, com tanto amor por Deus, pela igreja, porque o versículo termina dizendo, o texto que nós lemos termina dizendo que quem amar a sua vida, quem amar mais a sua vida, quem amar mais as suas coisas, quem amar mais aquilo que tem, quem amar mais o que é, vai acabar perdendo tudo que tem. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito perigoso. Mas aquele que odeia, não é o ódio na forma e tal qual como nós conhecemos, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, ele vai preservar a sua vida para a vida eterna. Fique em pé aí no seu lugar para nós orarmos, enquanto eu termino esse trecho. Saia daqui nessa noite, irmão, feliz, feliz, feliz por causa da oportunidade e do privilégio que você tem. Você é um grão de trigo que caiu na terra, que tem feito coisas preciosas, como Jesus já havia feito coisas preciosas. Mas se nós queremos ver algo que vai além do corriqueiro, do ordinário, do que estamos vendo, nós temos que ouvir o convite de Jesus. Nós precisamos morrer. Nós precisamos deixar de amar a nossa vida para preservar a vida eterna que Ele tem para nós. Nós precisamos servir a Jesus, seguir a Jesus, porque ali estará também, quando nós fazemos isso com Jesus, ali nós permaneceremos com Ele. Então nessa noite saia daqui pensando nisso, saia daqui disposto a nesses dias a perguntar, e aí, Senhor, como é que vai ser? Quais são os próximos passos? O que o Senhor tem preparado para mim? O que o Senhor tem preparado para nós? O que o Senhor tem para minha família, para os meus filhos? Coloque a mão nos seus filhos e ore por eles e peça, Senhor, faz com que a tua vontade, o teu querer se cumpra na vida de cada um deles. Sabe, não queira planejar sem ter um deslumbre do que Deus quer. Isso é muito importante. Eu sei que vocês têm uma boa instrução em várias realidades, então eu sei que vocês vão poder saber lidar com tudo isso. Vão poder aproveitar essa mensagem. Feche seus olhos. Se você quer pôr a mão no seu coração, como um sinal de que você se rende e entrega, o coração representa a totalidade do homem interior. O coração representa na Escritura tudo aquilo que nós somos e temos. Sabe, põe a mão no seu coração e diga, Senhor,
Senhor, eu quero me entregar assim como o Senhor se entregou. Senhor, eu quero entender a dinâmica do Evangelho. Eu já não posso viver mais para mim mesmo. Eu já não posso viver para mim mesmo, Senhor. Eu fui desafiado pela Tua palavra e eu quero algo diferente nesses dias. Eu quero algo diferente aqui nesses dias, Senhor, nesse lugar. Eu quero algo diferente, ó Deus. Sabe, eu sei que a gente passou um pouco do tempo, mas se há alguém que foi tocado por essa palavra e de alguma maneira quer corresponder a isso, eu gostaria de orar com você. Vem aqui na frente, eu quero orar contigo. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero pedir